bom é render graças, louvores e honra ao seu nome. E é por isso que nós estamos aqui reunidos na presença dele, para engrandecer, reconhecer que ele é Deus. Comece a orar, comece a falar com Deus agora. Coração voltado, coração contrito, não desprezará, ó Deus. Um coração quebrantado na tua presença.
mais, Senhor. Da mesma maneira que tu ouves a nossa oração, da mesma maneira que o nosso clamor subiu a ti, quando confessamos que confiamos no seu poder, o Senhor também ouve as palavras de afronta, muitas vezes são levantadas contra nós. Muitas vezes o Senhor ouve pensamentos a nosso respeito. Às vezes marcas, pessoas, histórias que trouxeram peso, que trouxeram tristeza ao nosso coração. Mas nós confiamos que o Senhor está ouvindo a voz do nosso clamor, está dando escape e livramento para nós, daquilo que não vemos, daquilo que não ouvimos, daquilo que nem sentimos. Mas o Senhor está livrando essa pessoa e a casa dela das potestades do ar. Ah, o Senhor está dando livramento agora, no entendimento dessa pessoa, que ainda que pensem mal ao nosso respeito, eu sei, Senhor, que os teus pensamentos para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Porque o seu amor não falha e a sua fidelidade, ela se estende de geração em geração. Teu amor não falha. Tu és tremendo. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ele é tremendo pelo tempo, amém? Estamos nessa quarta-feira abençoada. Estamos na metade desse mês de dezembro. Quanta coisa nós vivemos até aqui, ainda podemos viver coisas maiores e melhores, amém? E aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, eu quero compartilhar com você o entendimento que a igreja precisa se levantar. A igreja precisa estar mais atuante no campo espiritual. E o versículo 24, o Senhor Jesus vem nos dar um grande alerta aqui, que diz: se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Esse reino ele é representado pela igreja, é representado por um propósito, é representado pela família, pela casa. E o Senhor Jesus está dizendo que se esse reino começar a se dividir, né? Se esse reino se dividir contra ele mesmo, o reino não pode subsistir. Ou seja, a casa dividida, ela não fica de pé. Vai chegar uma hora que, se a coluna quiser para um lado, a outra coluna para o outro, a casa vai ruir. E o Senhor estava mostrando aqui que o reinado espiritual também funciona da mesma forma. Eu não posso estar numa fé diferente da fé do meu Deus. Eu não posso estar num propósito diferente do propósito que o meu Deus tem para mim e para a minha família. Quando eu olho para um problema, quando eu olho para uma situação, ou até mesmo para uma pessoa, né? Hoje é dia de família, nós podemos falar da nossa casa, amém? Então, se eu olho para um membro da minha família e olho para ele e diz: aí não tem mais jeito, eu estou dividindo o reino. E quando o Senhor Jesus veio, ele disse o quê? É chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. Então, quando eu tenho uma fé, um pensamento, uma palavra diferente daquela que o Senhor Jesus já colocou no meu coração, eu começo a dividir esse reino. Vai chegar uma hora que, em determinado momento, a minha fé vai ruir. Ela não vai trazer mais fruto, ela não vai alcançar mais um resultado.
E é por isso que muita gente esfria na fé. É por isso que muita gente, ela para de caminhar e de lutar. Porque ela começa então a deixar de lutar com as armas espirituais. As armas da nossa milícia, elas são espirituais, amém? Eu não posso lutar contra a carne e contra a sangue. Porque quando eu chego a lutar contra a carne e contra o sangue, eu estou fora do centro da vontade de Deus. Então, quando a luta ela deixa de ser espiritual, ela começa a ser na carne, eu começo a lutar contra as pessoas. Eu tento lutar uma guerra que não vai ter resultado. Porque o ser humano, sozinho, ele não tem capacidade de mudar ninguém. Se fosse assim, bastava a gente dar um conselho, a pessoa seguir, mas tá tudo bem. Mas as pessoas são difíceis de lidar, sim ou não? E como são? Principalmente os de dentro da nossa casa. O povo difícil, mas não é um povo impossível de ser alcançado. Eu tenho que começar a praticar a linguagem do meu Deus. Mas por que Jesus estava falando isso? Porque os próprios da igreja que ele frequentava, os próprios da sinagoga, os escribas e fariseus, estavam chamando Jesus de Beelzebul, de demônio. Ah, você está expulsando demônio para os demônios. Aí Jesus estava falando, se eu fosse dos demônios, eu ia expulsar um dos meus? Aí estava dizendo aqui, ó, o reino, se o reino se dividir contra si mesmo, tá, o reino não pode o quê? Ficar de pé. Mas quando a igreja, por isso que eu falei que o reino pode representar a igreja, o propósito, a nossa família, a nossa fé. Quando, eu vou botar aqui agora como igreja, quando a igreja ela começa a se reunir, ela começa a atuar na mesma fé, essa igreja se torna poderosa na terra. E a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus disse para Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Quando você passa a atuar como um servo de Deus, como uma serva de Deus que não aceita, né, as instruções de Satanás, que não aceita o peso colocado para você carregar, você diz, não, Jesus já trocou o meu fardo, e é suave e leve agora, não tem que carregar mais as imposições de Satanás na minha vida. Eu começo a me colocar como um soldado do reino e do reino de Deus. Eu começo a me fortalecer. Então eu começo a andar unido na mesma fé que a fé de Deus. Por isso que Amós, capítulo 3, versículo 3, não precisa ver, mas você pode notar. Diz que não pode andar dois juntos se não estiver o quê? De comum amor. Você não pode estar na presença de Deus com um pensamento diferente de Deus. E quando Deus olha para o ser humano, ele vê o quê? Ele vê um ser humano que pode ser salvo. Mas se você começa a olhar para um ser humano, começa a pensar diferente de Deus, você vai dividir com ele. Mas chega uma hora que a fé vai enfraquecer, a oração não vai ter resposta, você não vai ver esperança de mudança na vida de ninguém. Você só vai enxergar o que o diabo quer que você enxergue. Que é o quê? Ser diferente daquilo que Deus quer que você seja. Deus te chamou para ser um vencedor. E aí ele continua dizendo aqui, ó, ele vai se aprofundando, 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode o quê? Subsistir. A casa não vai resistir. Não adianta o marido ter um pensamento, a esposa ter um pensamento, o marido ter uma fé, a mulher ter uma fé diferente. Por isso que o apóstolo Paulo fala, cuidado com o jugo desigual, não se meta com o jugo desigual. Mas às vezes nós não nos preparamos até para formar uma família, porque a gente não teve essa instrução lá atrás. Muitos de nós não teve instrução. Alguns casaram, né, praticamente obrigado. Naquele tempo que você vai casar com fulano e acabou. Não, hoje, graças a Deus, não se tem mais isso. Essa imposição de ter que casar com fulano, da família de ciclano. Né? Hoje a pessoa não tem mais liberdade de fazer essa escolha. Mas alguns não aproveitam essa liberdade para consultar a Deus. E acaba se metendo num jugo totalmente desigual. Mas, pastor, aconteceu comigo, o que eu posso fazer? Eu devo largar o meu cônjuge e arrumar um de acordo com o Senhor? Claro que não. Se o Senhor te chamou nessa condição, Ele está dando para você o privilégio, dentro da palavra de Deus, de fortalecer o reino, de uma oração que possa libertar a sua casa.
você é liberto, essa libertação começa a acontecer dentro também da sua casa. E é uma luta, irmãos. É uma luta que nós não podemos arredar o pé. Nós temos que ficar firmes. É nessa hora que as palavras do Senhor têm que fazer jus dentro do nosso coração. Seja forte, seja vigilante, seja firme, não retroceda, não desanime, não se esmoreça. No mundo tem aflições, mas tem bom ânimo. É nessas horas que a palavra do Senhor vai nos dar uma força para que a gente continue crendo, continue na batalha e seja o vencedor no final dela. Amém? Então o Senhor Jesus está falando aqui, ó, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Por que muito casamento acaba? Porque minha cabeça é diferente do marido. Por que muito filho sai de casa? Porque minha cabeça é diferente do meu pai, da minha mãe. E aí as pessoas começam a procurar novos rumos sem a orientação divina e acaba o quê? Acontecendo tanta coisa ruim como a gente vê nos dias de hoje. Mas hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de clamarmos a Ele, pedir, Senhor, a palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos. Então, levantar uma geração que até se perdeu, né? A geração que obedece o pai, que obedece a mãe, aquela geração que leva em consideração o conceito do pai, o conceito da mãe, aquela geração que tem um respeito por aquele que tem uma experiência de vida, principalmente experiência de vida no Senhor. É uma geração que dá tempo de recuperar. É uma geração que dá tempo de recuperar dentro da nossa própria casa, orando, pedindo a Deus que transforme o coração do esposo, transforme o coração da esposa, do filho. Não vou desistir dele, não vou desistir dela, não vou desistir daquele parente distante. Eu quero ver aquele parente servindo a Jesus. Ele serve o diabo, mas eu quero ver ele servindo a Jesus. Essa fé que vai mover, fazendo com que você tenha o mesmo pensamento de Deus. Porque o pensamento de Deus não é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Esse é o pensamento de Deus. Não, pastor, eu tenho certeza que ele ali, né, veio por uma casa, veio só para perguntar. Não, todo mundo vem na vida com um propósito. Todo mundo tem um propósito, ninguém nasce por nascer. Pastor, a vítima do estupro também? Também. Tudo acontece por um propósito. Nós temos que ser espirituais para entender. Nós temos que ser espirituais para ver a direção de Deus em todas as coisas. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Não tem que ver o lado natural das coisas. O lado natural que é briga, o lado natural que é discussão, o lado natural que é imposição. Muitos de nós viemos num tempo de imposição, né? Que o pai e a mãe impunham e acabou. Vai ser assim, acabou. Você não tinha nem direito de escolha. Mas hoje em Cristo Jesus você é livre. Você pode decidir. Senhor, eu quero ser feliz. Nos anos que me restam, eu quero ser feliz. Senhor, eu quero que a minha família venha usufruir de coisas que eu não tive oportunidade. Eu sempre falo, né? Minha avó teve coisas, mas minha mãe veio no tempo dela, teve mais coisas que minha avó teve no tempo dela. Aí veio eu, na outra geração, tive mais coisas que minha mãe teve. As minhas filhas, os meus filhos estão vindo agora, vão ter mais oportunidades do que eu já tive. E a tendência é essa, é só melhorando. Mas por quê? Porque assumimos um compromisso na presença de Deus, e Deus guarda. Quando Deus prometeu filhos para Abraão, Ele prometeu cuidar até da descendência. Estava falando de, quando falava em descendência, eles falavam de 4 gerações, né? Filho, neto, bisneto e tataraneto. Olha só que coisa. Então o compromisso de Deus era com os filhos, com os netos, bisnetos e tataranetos. Hoje é até Jesus voltar. Quando tiver a nossa geração, o Senhor está cuidando. E quando Ele prometeu isso para Abraão, Abraão não tinha filho algum. Mas aí depois nós até estudamos um domingo retrasado falando sobre Jacó. Jacó foi neto de Abraão. Deus cuidou do Jacó, não foi? A gente viu no palavra. Mas o pai de Jacó, Isaac, Deus cuidou do Isaac. Não deixou Isaac passar fome. Não deixou Isaac ser envergonhado quando os filhos de Deus estavam entulhando os poços dele. Deus sempre cuidando de escravo e livramento, né? Principalmente para a geração daquele que estava na presença de Deus.
contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes ele tem o quê? Fim. Ou seja, eu não tenho que concordar com o diabo. Se eu concordar com o diabo, eu tenho força. Mas se eu começar a concordar com Deus e discordar das obras do diabo, essas obras vai chegar uma hora que elas vão ter o quê? Fim. Porque a nossa luta, ela não é mais carnal, ela é totalmente espiritual. Você quer mudar o coração de alguém? Deus que tem esse poder. Então nós temos que nos unir a Deus para que o bem sobrevenha sobre nós. Amém? Nós temos que nos unir a Deus. Jó, capítulo 22, diz isso: une-te a Deus, pois te sobrevirá o bem. O segredo para mudanças acontecendo na nossa vida, o reino crescendo, é a gente estar alinhado com Deus e com sua palavra. Eu sempre falo, o compromisso de Deus não é comigo, o compromisso de Deus não é com você, o compromisso dele é com a palavra dele. Ele vela, ele guarda, faz cumprir. Agora, se eu estou na palavra, logo o compromisso de Deus é comigo. Amém? Se eu estou concordando que Deus é poderoso, que Ele é soberano para fazer, meu irmão, Deus começa a cooperar. Ele trabalha por todos aqueles que nele esperam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo está aqui, irmão, para a gente não esmorecer, para não dividir a casa, para não dividir o reino, é andar com Deus. Aguentar as lutas que a gente aguenta, irmão, a gente só aguenta porque a gente está andando com Deus. Amém? Então a gente tem que se fortalecer ainda mais, para que o reino de Satanás venha a ser dividido e as obras dele cheguem ao fim. Eu quero que a sua boca conte esses relatos. Pastor, eu orei, eu busquei de Deus, uni a minha fé com a igreja, criei na palavra do Senhor, profetizei, orei em nome de Jesus, o milagre aconteceu. Você tem que lutar por isso, para ser o próximo contador, não de história. Já viu aquela pessoa que gosta de contar uma história? Pastor, eu conheço os contadores de história que são mentirosos, eu também conheço um monte. Pesquei um peixe enorme, nem era tempo de peixe, ele passa na peixaria, com aquele peixão grandão lá, já arrancado a escama, com a barriga toda limpa, e diz que foi ele que pescou. Tem gente que é assim, não é um contador de história. Conta coisas que imaginam na cabeça e gostaria que aquilo fosse verdade, tem uma imaginação. A imaginação do homem é fértil, você sabe disso, né? Ele pode imaginar o que ele quiser, ele pode imaginar dando vida a alguém, mas também tirando vida de alguém, né? A maioria das mortes que acontecem, elas começam com pensamento, tá? Então, morte quanto vida está aqui. Então, o pecado não começa com os pensamentos, mas vamos voltar aqui. Então, Deus não quer que você seja um contador de história. Seria tão legal se isso acontecesse, olha, minha vida mudaria. Não. Ele quer que você seja um contador de testemunhos. A Bíblia diz: a minha boca relatará as tuas obras. Então nós temos a palavra de Deus ao nosso favor para que o reino cresça, para que a sua casa cresça. E não tem um reino dividido lá dentro. Nós estamos nos aproximando das festas de fim de ano. Irmãos, é uma oportunidade excelente para consertar os erros do passado, fazer as pazes que é preciso fazer, né? É época propícia, não é para gastar dinheiro não, né? Cuidado com o do saco vermelho, tá? O Papai Noel, cuidado, esse negócio de tem que comprar presente para todo mundo, para esse negócio. Presente nós vimos no domingo retrasado, o presente tem que ser espiritual. Se você tiver a condição e não vai te sobrecarregar, dar uma lembrancinha para alguém, aí é outro caso, né? Para fazer dívida para agradar e não dá, né, irmãos? Aí o agradável fica bem e o outro fica o quê? Desagradável. Aí fica triste, né? Aí como é que Deus vai abençoar a pessoa já começa nas dívidas e tentou agradar? Então temos que ir mais devagar. Mas então, voltando aqui, Deus quer que você seja um contador de testemunho. Aproveita essas festas de ano. Vai lá, conversa com aquela pessoa que tem anos que você não conversa. Vai, faz um propósito para a sua família, vou enviar presentes espirituais. Vou encher ao diabo de presentes espirituais e vou lançar. Deus vai alcançar o coração daquele filho, daquela filha, aquele filho que está distante, aquele parente que é distante de todo mundo. Deus pode fazer uma obra tão bonita, irmãos. O que ele
precisa, pastor? Só de alguém que crê. Só isso. Se alguém crê de verdade, Deus pode fazer o impossível. Coisas impossíveis aos nossos olhos não são impossíveis para Deus. Amém? Então vamos encerrar aqui. 26 ainda, né? Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes ele tem fim, ou seja, Satanás precisa de alguém que colabore com ele. E tem muita gente colaborando com o diabo, irmãos. Muita gente colabora na hora que lança uma palavra de maldição, quando fala que não consegue ver mudança. Para os colaboradores do diabo. Nós temos que colaborar com Deus. Amém? Ele vai colaborar conosco. Senão aquele fulano vai ser uma vez. Um dia eu ainda hei de ver aquela pessoa servindo a Jesus. São coisas que vão atrair coisas boas. E o 27 a gente encerra. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente. Porque manietar, amarrar, né? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente. E então ele roubará a sua casa. Ou seja, se a pessoa estiver com mãos atadas, não adianta ela ser um valente com as mãos atadas. Vai vir outro mais valente que ela, aí entra aí Satanás matando, roubando, destruindo, entra naquela casa e acaba com tudo. Então, qual o conselho do Senhor Jesus aqui para a gente? Não se divida, não se separe. Fique junto com Deus, com sua palavra, e seja mais valente que o valente, irmãos. Não deixe de aumentar na sua casa, atar suas mãos, te amarrar ali a mão de você falar, pastor, eu não posso fazer mais nada. Pode. Você é mais que vencedor. Você é mais valente do que Satanás. Às vezes ele fica empunhando medo sobre a vida das pessoas. Aí ela olha, só vê tragédia, não vê mudança, só vê tristeza, decepção. Ah, pastor, eu até perdi a esperança. Não faz um negócio desse, não divide o reino, não. Fortaleça. A minha esperança está em Deus. Nele eu posso confiar. Ele é meu amigo fiel, não vai me deixar sozinho. Saúde, ele vai lutar comigo. Ele diz: estarei convosco todos os dias, não te deixarei e não te desampararei. Então vamos repetir o 27. Ninguém pode roubar os bens do valente. Sua família é um bem precioso. Sua fé é um bem precioso. Sua alegria é um bem precioso. Amém? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrar na sua casa, se primeiro não amarrar o valente. Só depois ele consegue entrar e roubar a sua casa. Mas na minha casa ele não entra mais. Amém? Vou fortalecer a minha fé, vou fortalecer as minhas mãos para a batalha, vou lutar junto com Deus e eu vou vencer essa guerra. A minha casa é do Senhor. Amém? Palavra de fé, de vitória. Minha vida está no milagre. Eu creio no milagre. Eu creio na abundância. Eu creio na vida que Jesus preparou para nós. Amém? Então fico com essa palavra no coração, mas já vamos orar e creio que Deus tem melhor para você, em nome de Jesus. Diga amém? Diga graças a Deus. É só clamar por Ele. É só clamar por Ele. Deus é um Deus que ouve e responde. Deus é o Deus que está agora inclinando os teus ouvidos. A palavra do Senhor diz que os ouvidos dele não estão ensurdecidos. A palavra do Senhor diz que o braço dele não está encolhido. Muitos dizem: da onde me virá a salvação? Quem poderá me ajudar nesse momento tão difícil? Quem me ouvirá quando eu gritar por socorro? Mas o Senhor, Ele diz: os meus ouvidos estão inclinados ao teu clamor, os meus braços estão estendidos para lhe salvar.
Perdemos tempo demais lutando contra carne e sangue. A nossa batalha agora é espiritual, mas nós não podemos entrar na batalha de qualquer jeito. Temos que entrar na batalha confiando no general. Como bons soldados confiando no capitão. No Senhor dos exércitos. Pois a palavra do Senhor diz que é Ele que adestra as nossas mãos para a batalha, ou seja, Deus que vai te preparar para que as suas mãos não estejam atadas, meu irmão, para que você não fique naquele momento dizendo: eu não sei o que fazer. Não, você vai saber. Preparado, fortificado, a instrução que vem do alto. O Espírito Santo falará no teu coração. O Espírito Santo falará o que você deve dizer, o que você deve fazer. Chega de termos as nossas mãos atadas diante de um problema, diante de uma dificuldade. Chega de dividir o reino, chega de dividir a casa. É momento agora que essa divisão seja para dividir o inferno mesmo. Que as obras de Satanás na nossa casa tenham fim. Nós levantamos a voz contra todo o inferno. Levantamos a nossa voz agora para quebrar todo
Jesus disse: ah, tua filha já está salva, liberta-te. Assim deve ser a nossa fé, de insistência. Se a gente continuar vivo, o diabo vai fugir. Resista, resista. As coisas estão pesadas, mas são com você de Deus. Ele é sua luz, a tua salvação, é a tua força, é o teu escudo, é o teu renovo. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele vai te ajudar. Ele ouve o clamor do pai, da mãe. Ele ouve o clamor do filho. Ele ouve o clamor do servo. Nos momentos mais difíceis, Ele te ajuda. Não recua, não. Se fortaleça para ser mais valente do que o valente. E nunca mais Satanás vai saquear a tua casa. A casa não será dividida, o reino não será dividido. Vai ser uma só fé, no mesmo propósito, num só Senhor, num só batismo. Ele é Senhor. Ele ouve. Ele também responde. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você é justo, meu irmão, quando você está na palavra. Você está na palavra, você está sendo justificado pela fé. Você e a sua casa servirão o Senhor. Vocês vão ser